vídeo de hoje nós queremos falar para você alguns aspectos mega importantes que vão contribuir para que você brigue menos no seu relacionamento. A gente sabe que, dependendo do caso, as brigas podem ser muito frequentes e muito comuns dentro de uma relação. Então a gente quer trazer aqui alguns aspectos importantes para que isso seja diminuído, visto que a gente sabe que ficar brigando toda hora não é nada benéfico para a relação. Então é justamente sobre isso que nós queremos falar no vídeo de hoje. Mas antes de começar, se você não nos conhece, muito prazer, eu sou a Carla. Eu sou o Luiz. E nós somos um casal. E nós somos um casal que busca trazer assuntos relevantes aqui para o nosso canal para te ajudar no ramo da sua mentalidade, ou seja, trabalhar a sua mentalidade dentro de um relacionamento. E essa junção te trazer benefícios, trazer coisas positivas para a sua vida e as mudanças que você tanto espera. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like no vídeo, se inscreve no canal para não estar perdendo nenhum vídeo que a gente posta aqui. E quando a gente fala de brigas, de discussões, a gente está falando de algo muito comum no dia a dia de todo relacionamento, que vai acontecer de forma espontânea, ou seja, vai ocorrer em algum momento, e seria estranho se não ocorresse no seu, algum confronto, algum embate em relação à maneira de um e a maneira de outro olhar para a mesma situação. E aí dessa forma acaba gerando um atrito ali. E geralmente, quando a gente não está olhando para isso, quando a gente não busca trabalhar isso, a gente só responde de qualquer forma aquilo ali e geralmente a gente tenta defender o nosso ponto de vista para o outro. E aí da mesma forma o outro tenta defender o ponto de vista dele e aí é onde começa os atritos até acabar em algo que geralmente não é muito confortável para o casal. Porque a gente sempre tem que lembrar que quando a gente está falando de um relacionamento, a gente vai estar falando de duas pessoas que têm crenças, limitações, que têm bloqueios completamente diferentes. E aí a gente une essas duas pessoas e aí que começam as discussões, porque é como o Luiz acabou de falar, cada um vai querer defender aquilo que acredita profundamente. E se a gente não está buscando uma mudança de mentalidade, uma melhora, uma evolução como pessoa, isso não vai dar certo no relacionamento. Esse relacionamento ele tende a ser bastante conturbado, com bastante brigas e discussões, justamente por isso. Porque é muito mais fácil a gente apontar aquilo que o outro está fazendo de errado do que eu reconhecer que eu também possa estar fazendo alguma coisa de errado. E aí nesse processo a gente precisa começar a assumir esses papéis, onde eu preciso entender por que a gente está brigando, qual que é o conflito aí, como que a gente vai resolver, porque, de novo, o natural, o normal, o comum de acontecer é a gente só entrar no embate. Se eu ganhei a discussão, aí eu fico satisfeito e vida que segue, mas não se resolveu nada. E se eu perdi a discussão, eu fico mais bravo ainda, e aí na próxima vai ser muito maior, e na próxima muito maior, até que chega um momento que de tanta briga, tanta discussão, chega uma hora que eu desisto, eu não quero mais ficar nessa relação, porque é muita briga, é muito confronto. Então a briga em si, o combate em si, ele nunca vai ser bom. Os atritos, os desencontros, como a gente vai chamar, eles vão acontecer, porque você veio de um lado, ele veio do outro, e vocês precisam se organizar a partir do que vocês vão trazendo, cada um do seu histórico de vida. E agora vocês têm que transformar isso num só. Então é um processo que às vezes demora um tempo, dependendo do nosso empenho, mas que conforme a gente vai ajeitando com intencionalidade, as coisas vão melhorando. Só que o problema é quando a gente não olha para os papéis, tanto da mulher quanto do homem. E aí é nesse movimento, onde esses papéis estão totalmente trocados, ou ninguém sabe qual é o papel de cada um, que esses confrontos eles nunca chegam numa resolução. Ao contrário, eles sempre vão se somando, até chegar em um ponto que nenhum dos dois aguenta mais. E é muito comum também a gente perceber que ocorrem muitas brigas quando tem essa inversão definitiva dentro do relacionamento. Ou seja, a mulher quer ocupar a posição de homem e o homem muitas vezes vai automaticamente ocupar a posição de mulher, então vai existir essa inversão ali das polaridades. Isso acontece muito porque atualmente a gente percebe bastante mulheres com a energia masculina muito elevada e também os homens com a energia feminina muito elevada, ou seja, tudo trocado.
E o natural não é que isso aconteça. O natural é que um homem masculino se relacione com uma mulher feminina, mas não vai ter uma longa duração, não vai ser algo que flui naturalmente quando a gente percebe essas energias invertidas. Quando a mulher está querendo ocupar o espaço do homem, quando o homem vai para a posição de energia feminina, fica tudo muito trocado. E aí quando a mulher, por exemplo, vou falar da posição da mulher, quando ela assume essa energia masculina, ela vai sempre ficar com aquela comunicação mais agressiva, ela sempre vai ficar julgando muito mais o seu parceiro, ela não vai dar nenhum espaço para ele agir, para ele fazer coisas diferentes, porque ela vai estar sempre ali falando, brigando, xingando, mandando, controlando, e aí isso vai acabar conturbando muito esse relacionamento, vai acabar trazendo muitas discussões, muitas brigas, muito desentendimento. Porque por mais que o homem esteja na energia feminina mais elevada, ele vai se sentir ameaçado porque vai ter alguém ali tomando a frente de tudo. Ou seja, vai ter a mulher ali querendo tomar o lugar dele. Ele sabe, pela natureza, ele sabe que aquele é o lugar dele. Então as coisas não vão se encaixar, sabe? Vai ficar tudo meio fora do lugar e vai gerar muita discussão, muita briga. Por isso que a gente precisa entender, a gente precisa ir se livrando de todas essas nossas crenças que a gente vem carregando, para que a gente possa se colocar no nosso lugar, para que o homem ocupe o lugar dele e a mulher ocupe o lugar dela. Aí sim a gente vai conseguir mais fluidez nesse relacionamento. Nessa comunicação, tudo precisa ir se ajustando para que aí a gente consiga ter mais leveza nessa relação. E aí a gente entra para o segundo ponto, que é justamente a questão de como esse casal se comunica. O alinhamento da comunicação dentro de um relacionamento que é tão importante quanto as experiências que esse casal vai tendo. Só que quando a gente olha para as experiências, isso é tudo muito gostoso. Só que quando a gente chega num alinhamento de comunicação, ou seja, quando ambos estão falando a mesma língua, as experiências elas duplicam o prazer, né? Porque ambos estão conversando e dialogando, buscando algo juntos e dessa forma vivendo algo juntos. As experiências em si, viagens, né, tudo isso vai ser muito gostoso. Só que quando você possui uma comunicação alinhada, buscando organizar o financeiro, viagens, família, organização de casa e tudo mais, todas essas coisas elas ficam mais prazerosas. Por quê? Porque você percebe uma organização entre vocês dois. Então quando a gente fala de comunicação, é falar a mesma língua, é buscar conversar sobre o que vocês estão vivendo, para que quando essa briga ou essa discussão chegar, vocês já estejam treinados para atuar dentro dessa discussão. Porque uma certeza é de que vai acontecer um conflito, uma hora ou outra vai acontecer. Se não está acontecendo, o problema é bem maior do que vocês imaginam. Então, se acontece uma briga aqui, uma briga ali, outra briga ali, tudo certo, né? É o que vai acontecer em todos os relacionamentos, pelo menos no início. Depois, a gente melhora essa comunicação para que cada vez que ocorre esse desencontro, seja resolvido o problema. E não que alguém ganhe a discussão para que na próxima venha se cobrar. Então é importante essa comunicação para que ambos consigam entender. Então é por isso que a gente está brigando, você se sentiu assim, eu me senti assim e a gente vai resolver dessa forma. Beleza. E aí a partir disso a gente pode ir para o próximo conflito, para o próximo desencontro. E tudo certo, porque agora você já tem repertório da última interação, ou seja, da última briga, entre aspas, que vocês tiveram, vocês conseguiram resolver. Então isso aumenta a probabilidade dessa próxima vocês também conseguirem resolver e assim sucessivamente. E dentro da comunicação no relacionamento, a mulher ela precisa aprender a ouvir sem julgamento aquilo que o homem está falando, e o homem ele precisa aprender a expor o que ele está sentindo, o que está incomodando, o que ele não gostaria que acontecesse, o que ele gostaria que acontecesse, para que aí sim os dois consigam entrar nesse consenso, porque a mulher tem muito mais facilidade de expor aquilo que ela está sentindo, como ela, o que ela gostaria que acontecesse. Claro que não em todos os casos, mas na maioria acredito que as mulheres tenham mais essa facilidade de expor os sentimentos, e o homem ele tem uma dificuldade maior de expor o que ele está sentindo, de expor o que ele gostaria que acontecesse. A mulher tem dificuldade de ouvir o homem sem julgar, sem fazer um pré-julgamento, sem interromper
interromper, sem acabar não ouvindo nada que ele falou e colocando o que ela acha como razão por cima do que ele disse, enfim. E aí isso nunca é resolvido, isso nunca é trabalhado, isso nunca é entendido e sempre vai voltar para o mesmo ponto de discussão. Então é bem importante a gente entender a relevância da comunicação dentro de um relacionamento, que não é simplesmente conversar sobre algumas coisas que são legais, mas é sentar para ter uma conversa que seja mais complexa, seja mais difícil, que precise mexer nos pontos negativos, nos pontos que estão em desencontro. É muito importante ter esses momentos mais complicados, digamos assim, para que depois a gente evite problemas muito maiores no nosso relacionamento. E o terceiro ponto é exatamente ligado a essa questão de eu perceber que existe um conflito, existe um desconforto e não responsabilizar o outro por esse desconforto, que é o que geralmente quando a gente tem uma imaturidade dentro do relacionamento, a gente busca fazer. Porque se a gente tem um problema, eu não posso ser o culpado. Então, naturalmente, se a gente é em dois, você passa a ser a culpada. E aí eu começo a discursar em relação à minha defesa, quando a gente vai discutir, e você tenta se defender. E da mesma forma você tenta se defender e também tenta me acusar, e aí a gente não chega a lugar nenhum. Esse é o comum de todas as relações. Só que esse terceiro ponto a gente chama a atenção para assumir a responsabilidade. Às vezes o outro pode ter errado mais do que você. Às vezes ele pode ter errado quase em tudo no que ele fez. Mas mesmo assim, como vocês são um casal, vai ter a tua parcela em relação a esse eu. E aí o objetivo dessa discussão ou desse conflito não é porque você errou menos, você vai punir o outro. E também não é porque você errou mais que você vai assumir toda a parcela de culpa. Por quê? Porque ainda assim, você ou eu ou nós dois errando, a gente é um casal. Então a gente vai precisar conversar, entender por que foi o erro, quando que foi, se o outro entendeu por que foi esse erro, o que você pode fazer para ajudar, e dessa forma a gente trabalhar esse erro para de novo, para que não aconteça mais uma vez, porque se acontecer, vai gerar briga. Então o objetivo da interação, da comunicação, de uma discussão não é ganhar, e sim organizar aquilo ali de uma forma congruente para o casal, para que não ocorra mais, né? E dessa forma vocês vão ganhando repertório juntos para aliviar essa relação, independente se tenha erro, se tenha imprevisto, o que vier acontecer na vida de vocês como casal. Lembrando sempre que o relacionamento não é sobre uma competição, não é sobre quem ganha e quem perde. Sempre que existir uma perda, os dois estão perdendo. Sempre que existir uma vitória, os dois estão ganhando, porque afinal de contas eles são um casal. Então não adianta nada você sair toda feliz que eu ganhei essa discussão, eu fiquei por cima, eu tive a última palavra, eu tive a razão. Porque muitas vezes você nem tinha razão. Às vezes pode ser que simplesmente o teu parceiro tem uma dificuldade de expressar a opinião dele, como ele se sente, o que ele acha, e ele só fica em silêncio, ele guarda pra ele. E você fica lá falando, colocando tudo pra fora, sendo que na verdade isso tá piorando as coisas. Então você acha que você ganhou, mas no fundo você tá perdendo. Então é muito importante a gente ter essa clareza e a gente se desarmar, né? Porque a gente não vai estar competindo, a gente não vai estar lutando com o nosso parceiro, a gente vai estar andando em conjunto, lado a lado, 50-50. Metade do relacionamento é minha responsabilidade e a outra metade é do meu parceiro. Então eu sempre tenho que assumir a minha parcela de responsabilidade em todas as situações. Eu sempre tenho que olhar primeiro para aquilo que eu estou fazendo, para aquilo que eu tenho controle, para aquilo que eu posso mudar e depois olhar para aquilo que o outro pode mudar, porque da mesma forma ele também tem que olhar primeiro para aquilo que ele deve mudar e depois para aquilo que eu posso mudar. Assim a gente consegue ter muito mais leveza. Os dois conseguem ir evoluindo, melhorando, mudando alguns aspectos que talvez não estejam legais e conseguem ir alavancando também esse relacionamento, para que esse relacionamento vai ficando cada vez melhor. Porque uma vez que você se torna uma pessoa melhor, mais autorresponsável, automaticamente você vai ter um relacionamento melhor também, porque você vai parar de ficar colocando a culpa sempre na outra pessoa, apontando o dedo sempre para outra pessoa, você sendo sempre a certa da situação, que tem a última palavra, que sabe tudo, até porque você vai virar uma pessoa insuportável se você for assim.
Porque se você sempre tem razão, se você sempre tá certo, se você sempre tem a última palavra, significa que tem alguma coisa de errado aí. Porque você nunca vai estar 100% certo o tempo todo. Então é importante a gente parar para fazer essas análises também e fazer aí uma reflexão em como você está se comportando, se comunicando, como é que tá dentro dessa relação, para perceber se talvez você não está sendo ali a chata da história, ou se talvez você não está forçando algo que não deveria acontecer, enfim. Sempre essas autoanálises são muito importantes e a autorresponsabilidade deve sempre estar acompanhada. Então a gente espera que esse conteúdo ele possa ter ajudado. É claro que tem muitos componentes que podem vir a contribuir para diminuir as brigas ou para que deixe esse movimento de brigas, de discussões mais funcionais. Só que, claro, a gente vai estar falando, né, em próximos vídeos. Se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, deixe aqui nos comentários o que é funcional para você aprender, o que fez, o que te ajudou nesse conteúdo aqui desse vídeo, que a gente vai estar proporcionando aí em próximos vídeos, trazer um conteúdo mais completo, especificamente em relação a brigas e discussões dentro do relacionamento. Se você gostou, não esquece de deixar seu like aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e até a próxima. Até mais!